Um time de futebol, uma escola e agora uma escola para empreendedores. Você não acha que tá demais? Tá demais. Por quê? Cara, eu acho que o empreendedor ele tem um grande defeito, que é enxergar demais. Entendeu? O Flávio Augusto, que é a referência, eu acredito, para todos os empreendedores do país hoje, ele fala que o empreendedor ele precisa dominar 3 características: visão, coragem e competência. Visão, coragem e competência. A primeira característica do empreendedor é a visão. Então, às vezes a gente enxerga demais. E quando a gente enxerga algo, é muito difícil não querer fazer algo em relação àquilo. Excelente. Esse é o ponto. Esse é o fardo de enxergar, né? Esse exatamente. É o fardo. É um fardo. Porque chega momentos, a gente conversou já sobre isso, né? Cara, não quero mais enxergar. Mas, né? Tá aí. Tá aí, faz parte. E coragem, né? Porque empreender no Brasil não é para qualquer um, né? Para quem quer conforto, comodidade, para quem tá bem com o que tem, na maioria das vezes empreender é a pior opção. E você empreende com um time de futebol no interior do Mato Grosso, enquanto toca uma escola com tantos colaboradores. É possível, cara. Assim, os seus resultados, eles podem provar uma coisa pra você, mas eu queria os bastidores que ninguém vê. Tá, primeiro, é possível, né? A referência que eu tenho é dos maiores, né? Embora pareça algo grandioso, e para mim é um baita desafio. Sim. Não é fácil, tem muita falha, frequente, falhas são frequentes, então a gente continua se aperfeiçoando. Cada passo que nós damos, cada situação nova que surge do crescimento dos negócios, a gente tem que aprender. Então, a gente poderia estar passando por um período inicial de aprendizagem, agora está passando por um período intermediário de aprendizagem. Mas vamos pegar os caras que são gigantes, né? Vamos pegar aí quem tem 1.000 colaboradores, quem tem 10.000, quem tem 20.000 colaboradores, né? Esses caras fazem possível, né? Então é possível. É realmente muito desafiador, porque toda vez que a gente progride, a gente enfrenta um desafio diferente. E na nossa situação, hoje, é muita gente, então é muita dificuldade com processos. Eu não sou um cara de processos. Então eu preciso ensinar para mim mesmo o quanto é importante respeitar processos. Eu sou um cara de execução, entendeu? Visão, coragem e competência. Eu tenho a capacidade de enxergar, coragem não me falta, né? E aí eu tenho sofrido na competência dos negócios. Embora a gente tenha resultado, a gente poderia ser mais eficiente. Poderia ser mais eficiente em todos os sentidos, né? Não estou falando de dinheiro aqui, né? Estou falando de eficiente na operação do negócio, na gestão do grupo, na orientação da onde a gente tem que ir. A gente, conforme vai crescendo, a cultura começa a ser afetada, então gestão da cultura, né? Então toda a estrutura ela começa a ser mais desafiadora pela competência de gestão. E essa é um trampo absurdo, cara. É absurdo. Você já tá nessa há algum tempo, né? Pra mim, isso é novo. A necessidade de você adquirir uma competência forte em gestão. Porque você começa a escalar uma operação e você pensa que crescer se resolve. Não é. É muito pelo contrário. Você resolve um pontinho e surgem 10, 100. Porque são muitas variáveis que estão no jogo, né? Sobretudo no mercado criativo, que é o nosso mercado, que é um mercado que a mão de obra é cara porque é especializada, e a mão especializada, a mão de obra especializada está lá em São Paulo, ou está em Cuiabá, não está em Primavera do Leste. Como é que você importa essas pessoas? E o cara que trabalha online, para você? Não funciona, porque o negócio aqui, a visão do negócio, a coragem do negócio, é fazer com a mão na massa. Eu não quero 10, 20, 30, 40 clientes ao mesmo tempo. Eu quero posicionar algumas marcas de maneira estratégica com a melhor mão de obra disponível aqui. Se for necessário enviar um time de especialista lá no escritório do cara para entender o que ele quer falar pro mundo, ele vai. Isso está muito relacionado a propósito, né? Muito relacionado a propósito. Porque se às vezes você for colocar no papel, não faria sentido. Não faz sentido. Só que eu acredito que comunicação não pode ser commodity. Entende? E você não consegue fazer isso massificado. Consegue de algum jeito. Nós temos braços que fazem isso de maneira mais no volume, né? Sem sacrificar o propósito na maioria das vezes.
Mas é difícil essa competência de gestão. Porque como é que você cresce com caixa? Como é que você cresce com pessoas? Como é que você mostra para as pessoas que aqui é o lugar que elas poderão usufruir pro resto da vida ou por boa parte da vida delas? Como é que é para você, cara? Para mim ainda é muito novo entender como as pessoas vão se sentir pertencentes. Como tem sido para você? O desafio de fazer as pessoas pertencerem ao negócio, ele está muito ligado à cultura. É muito clichê falar isso, mas está muito ligado à cultura. E a cultura, ela está diretamente ligada ao dono. Então, a cultura da empresa, normalmente, ela espelha a cultura do dono. Enquanto o dono está lá, ele contagia ou contamina a cultura, né? E a cultura, eu sempre repito essa frase, eu não lembro nem onde eu ouvi, que ela é o conjunto, ela é formada pelo conjunto de comportamentos que nós toleramos. A cultura, ela não é formada por aquilo que a gente quer que aconteça, né? Não é missão, visão e valores, não é aquilo lá que está no quadro. Excelente. A cultura, ela é um conjunto de comportamentos desalinhados com ela que nós toleramos, né? Então, o brasileiro, ele tem uma cultura que ela é conhecida justamente porque as coisas são toleradas aqui. Se não fossem toleradas, né, se não fosse um ambiente de impunidade, a gente teria uma cultura diferente, né? E isso acontece dentro da nossa empresa. Então, normalmente a cultura da empresa ela é o espelho do dono. Enquanto o dono intervir na cultura, as dificuldades que nós teremos para poder repassar isso para a equipe está em cima dos defeitos do dono. E as virtudes da empresa são as virtudes do dono. Como a gente consegue repassar isso? Primeiro, buscando profissionais que se assemelham com a cultura do dono. Excelente. Que é o espelho do dono. É o fit, né? É o fit cultural. Perfeito. Então, assim, é uma dificuldade que nós temos hoje, porque conforme o negócio ele vai crescendo, vai ficando muito mais difícil você peneirar as contratações de 100, 150 colaboradores, refletindo no perfil do dono, no perfil que a gente quer que aquele colaborador tenha como exemplo. Então, isso Excelente. é muito difícil. Mas eu acredito que, assim, essa dificuldade que nós temos lá, você já tem ela aqui. Sim. Porque talvez mude a escala, né? Mas é um problema crítico de todo negócio. Você precisa de capital humano, né? No nosso caso, capital humano criativo. Então, talvez seja ainda, no seu caso, é capital humano capaz de ensinar os seus alunos, né? Ou, às vezes, capital humano capaz de colocar a bola no gol, sim, né? E aí, mas só que eu acho perigoso a gente focar nesse ponto, porque, de repente, as pessoas vão falar, é difícil achar mão de obra em Primavera do Leste. É difícil contratar em Primavera, como se aqui tivesse, sei lá, alguém enterrou alguma coisa nessa cidade, que é difícil achar um profissional. Eu discordo. E você? Cara, eu discordo completamente. Acho que o problema de pessoas é um problema... ele é endêmico. Acho que todo mundo tem problema de pessoas, mas não tem problema de volume de pessoas. Então, se a gente tem vaga, a gente consegue suprir essa demanda. Mas o que eu sinto... O que eu sinto é que o empresário, ele não acompanhou uma mudança que aconteceu no mercado, que é a mudança da formação, da responsabilidade pela formação. O Marcelo Germano um dia disse, eu acompanhei um material ele comentando, ele é um cara que dá formação, né, para empresários, e ele comentou que o que ele percebeu é que as pessoas que estão chegando agora para as empresas, elas estão cada vez mais abandonadas durante a sua formação, né? Que antigamente nós tínhamos algumas instituições que eram muito fortes na formação daquele indivíduo, entendeu? A família, a igreja e a escola. Então você tinha a escola formando o indivíduo, você tinha a família formando o indivíduo e você tinha a igreja formando o indivíduo. E a gente vem para uma realidade onde a família não forma mais o indivíduo. A família está trabalhando, pai e mãe. A escola não forma mais indivíduo. A escola, inclusive, hoje em dia, pode provocar o inverso. Deforma o indivíduo. Ela deforma o indivíduo. E a igreja, ela está praticamente mais abandonada, né? A gente vê não um alinhamento da igreja, um desalinhamento da igreja, né? Então, você tem 3 instituições fortíssimas que antigamente eram referência, instituições que estavam no pilar, que formavam o indivíduo. Aquele indivíduo chegava para você e você tinha que formar ele tecnicamente. Excelente ponto, cara. Excelente ponto. Então, a formação do indivíduo, hoje, ela é responsabilidade da empresa. Então, a empresa ela vai
identificar alguns valores e montar um programa de formação. Excelente. É por isso que eu tenho defendido, e alguns relutam em entender isso, mas eu penso que com as IAs chegando, com esses trabalhos manuais se tornando cada vez mais fáceis de serem reproduzidos pelas inteligências artificiais, todo negócio vai precisar ser uma escola. Você vai precisar transformar os seus diferenciais competitivos em uma escola. Eu, na verdade, concordo tanto que eu acredito que essa jornada ela já iniciou. Excelente. Né? Eu não sei como é que funciona hoje aqui na BES em relação à formação dos colaboradores. Hoje na BES a gente tem uma trilha, eu confesso que muito empírica, sabe? A gente não tem um degrau muito fechado de formação, até porque a gente está esperando a definição do mercado. Eu não sei se a gente se especializa, por exemplo, em VFX, em produções hollywoodianas, ou se a gente vai com peso para o mercado de IaaS. Fazer, por exemplo, um avatar seu que você não precisa vir gravar. É algo que está em desenvolvimento no nosso laboratório, mas será que é isso que o mercado está pedindo? E o mercado está pedindo tantas coisas que é difícil você empacotar isso numa trilha. Mas hoje a gente tem uns trabalhos muito diretos de mentoria. Eu acredito que, como você falou no começo, a cultura é um reflexo de quem o dono é. E nesse sentido de comunicação, eu tenho imprimido com todos os colaboradores esse nível de como eu enxergo esse mercado e como é que a gente pode derivar isso para as aplicações dele. Legal. Desde o editor de vídeo até o estrategista. Então nós temos mentorias individuais, nós temos o Kumbuka implantado aqui, né? Olha lá. E aqui é muito difícil, porque a gente, na verdade, é até mais divertido, porque além dos livros, você tem que ler filmes aqui dentro. Porque você não comunica só texto, você comunica imagem, você comunica arte. Então é muito importante fazer isso. E a gente tem tocado a formação dessa maneira. Como é que você enxerga a formação, por exemplo, num time de futebol como o Primavera? Existe espaço para formar pessoas dentro já nessa cultura? O time é um bebê, não é? O clube ele tem 3 anos e ele é totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Primeiro porque até o momento ele tinha um calendário de 4 a 5 meses. Então, durante 4 ou 5 meses, nós tínhamos um clube de futebol profissional. No restante do período, nós éramos uma equipe, um clube de futebol de base, de iniciação esportiva, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura hoje administrativa mais robusta, né? E essa equipe a gente precisa formar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa desenvolver. Agora, nós não temos ainda uma equipe profissional de atletas, de comissão técnica, que ficam no clube durante mais que um ano. Eles ficam 3, 4, 5 meses... Terminou, eles vão embora para outro projeto. É sazonal. E no ano que vem eu tenho que contratar tudo de novo. Entendi. Né? Então, a formação ela vai acontecer mais no departamento administrativo, dentro do departamento de gestão. E agora que o clube trouxe mais pessoas para trabalhar, porque a gente tem uma previsão de receita melhor. Mas no início a gente sempre trabalhou com poucas pessoas, 2, 3 pessoas para fazer todo o futebol. Então é um desafio muito grande, totalmente diferente. Porque o clube não tem receita, você não vende. Sim. Você não tem um produto. Você não provisiona. Não. Na verdade, o clube você tem o teu fator alcance, seu fator impacto, né? E se isso funciona, você gera receita através de patrocínio e através dos torcedores, que seriam os clientes. Sim. Mas é algo muito diferente, eu estou aprendendo muito com o clube. Cara, isso é um ponto excelente e eu gosto dessa sensação de que as coisas estão em andamento. Porque seria natural chegar aqui com fórmulas prontas e eu acho que esse é o ponto. Não existe fórmula pronta. Não existe e, como eu falei, da escola. A dificuldade que eu estou passando na escola hoje, eu pensei que já estava resolvida. Legal. Então, a gente estrutura o remap, leva formações, leva estratégias para poder se conduzir a alguns problemas. A gente executa, elas estão funcionando e, de repente, deixam de funcionar. E faz parte. Porque a gente está falando com pessoas, com organismos. E eu acho que um ponto importante, a empresa, ela amadurece. E ela deixa de ser a empresa que era. Assim como o colaborador, ele amadurece e deixa de ser o colaborador que era. Assim como nós, como pessoas e maridos e esposas, nós deixamos de ser as pessoas que éramos. E por isso os ciclos se encerram. Legal. Por isso, se a gente não se adaptar e não conduzir junto, não cuidar dos relacionamentos, sejam empresariais, sejam pessoais, os ciclos se encerram. Porque as pessoas mudam. Então a empresa ela passa por uma
por uma revitalização, por uma mudança, por um crescimento, ela é uma nova empresa. E o colaborador, ele também é um novo colaborador. E às vezes, nesse momento, não dá mais fit. Entendeu? Então, é uma jornada que a gente vai precisar o tempo inteiro estar passando por adaptações, né? Excelente. Como se estivesse ajustando ali a porquinha. Você sempre volta e refaz, ou às vezes você faz de um jeito diferente, né, cara? Perfeito. Eu acho que o mais importante nisso tudo, e pra mim, isso é muito natural, porque talvez seja a parte mais fácil, que é enxergar, é ver, né? A gente tem essa habilidade de enxergar o futuro, de enxergar onde nós queremos estar. Isso é visão, né? E, cara, é muito importante, pelo menos pra mim tem sido, fazer a diferenciação, diferenciar até onde o Samuel vai e até onde a empresa caminha sozinho sem ele, certo? Porque eu vi o Flávio Augusto falando, né, e a gente acompanha o Flávio, porque o Flávio, ele é uma referência, né? Tem muita gente que não o conhece e quando passa a conhecer, pô, fala, nossa, esse cara tá falando coisas absurdas, incríveis, e às vezes é muito óbvio, né? Mas é muito... Sobre a operação? É sobre a operação, mas é muito importante uma coisa que o Flávio fala, que é, toda empresa nasceu para ser vendida. Pô, cara, se você não vender a sua empresa, seu filho vai. Se o seu filho não vender a empresa, talvez o mercado venda ela, porque talvez ela não vai estar mais atualizada. E ele fala, inclusive, que seu filho vai vender mais barato do que ela vai. Exatamente. E, cara, depois que isso acendeu em mim, eu falei, poxa, essa empresa aqui não pode ser eu. O Flávio, ele tem algumas frases maravilhosas, né? E é complicado fazer um podcast falando praticamente todo momento do cara, Sim. porque realmente o cara, ele é o cara, né? Então ele guiou e orientou muitos empreendedores no Brasil, se tornou uma referência, ele é muito importante para esse cenário de empreendedorismo no país. Assim como eu falei no início de Visão, Coragem e Competência, a gente veio falando sobre isso sem preparar esse conteúdo, né? O que a gente queria falar aqui hoje, ele também tem três pontos em relação ao futuro da empresa, né? Que a empresa ela realmente vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai falir. Né? Então são três características, não tem um outro futuro para a empresa. Né? E aí cabe ao empresário definir o que ele quer dela. Excelente. Entendeu? Se ele vai esperar a empresa falir, né? E simplesmente ali no final da vida, ok, fecha ela, não tem problema. Se ele tem muito carinho por essa empresa, a ponto de vendê-la para que a marca perdure e coloque um dinheiro no bolso, adiante ali as receitas futuras, né, para um momento real, e aí coloca um dinheiro no bolso, ou se ele quer que ela fique na família, né? E muitas vezes ele nem sabe se o filho quer. Perfeito. Né? E tem todo aquele trabalho, uma dificuldade que a gente vê no processo de sucessão. Então, são três futuros da empresa que mudam a forma da gente operar. Exatamente. A partir do momento que a ignorância é uma benção, né? A partir do momento que você adquire o conhecimento, você está trabalhando para quê? Né? Para só tirar o leite da vaquinha? Esse é o teu objetivo? É o que você vai fazer durante quanto tempo? Porque também tem prazo. Bom, uma hora esse leite vai acabar. Uma hora vai acabar. Entendeu? Uma hora vai acabar. Exatamente. Cara, e eu acho que o pontapé para você não ser refém dessa situação, porque é muito fácil. Porque a gente, às vezes, tem a falsa noção de controle, né? Porque, às vezes, você acaba controlando a jornada do colaborador, você controla o caixa, você controla tanta coisa que você acha que você está controlando, de fato, a realidade da empresa. E não é assim, porque nós estamos em um mundo VUCA, né? O famoso mundo VUCA, né? Muito dinâmico. Só que o pontapé para você não ser refém dessa situação é aprender, né? Quais são suas referências quando você fala de aprender a empreender? Flávio Augusto. Ok. Ok. Próximo. G4 Educação. Legal. Thales Nardon. Thales, Nardon, Alfredo. Legal. O Marcelo Germano, Legal. que eu citei aqui, que é o do EAG. É um método que ele construiu e eu aprendi muito por podcasts. Legal. Né? Então, existem hoje empresas voltadas à formação de empresários. O que eu sinto às vezes, principalmente nos eventos que eu estive, nas formações que eu tive, com as pessoas que eu estive, que por atender muita gente, por ser um produto voltado para muitas pessoas, às vezes ele fica, de certa forma, um pouco genérico, né? Um pouco impessoal, né? Às vezes com entregas que a gente não consegue realmente enxergar, que fazem sentido para nossa aplicação. Se aplica ou não, né? Você fala, puxa, mas funciona. Não, mas vai funcionar para você? Ok, mas e como que é a receita de bolo para eu executar isso? Eu sou pequeno,
né? Então, existem formações eficientes, assim, que são respeitadas no Brasil inteiro, são admiradas, né? Com empresários incríveis na frente, empreendedores monstruosos à frente, né? Mas que tem, às vezes, esse problema. São grandes demais para o pequeno. Excelente, cara. E eu acho que o nosso papel não é competir com elas. Não, de forma nenhuma. Eu acho que nós, como Remap, é mostrar para as pessoas que podem começar aqui e ir para lá. Perfeito. Porque lá tá muito longe, Perfeito, né? perfeito. Às vezes você aprender... Ticket agressivíssimo. Nossa, cara, você vai para São Paulo, aquela galera tá respirando um outro repertório de negócio, você fica perdido, fala, pô, isso não se aplica. Eu acho que o Remap é esse start, é esse ponto inicial, não é? Perfeito. Não, eu não digo só esse ponto, né? A gente tem total condição, total competência de poder agregar valor para um grande empresário. Que também. legal. Eu tenho certeza que você falando de marketing, entendeu? Você falando de vendas, né? Nós falamos aqui de cultura, nós falamos de finanças, a gente pode agregar, pode compartilhar e pode trazer conhecimento real para um grande empresário. Eu tenho certeza disso. Mas, obviamente, pelo propósito do Remap, aquilo que a gente construiu, ele tem um fit muito mais daquele pequeno empresário. Legal. Aquele cara que está tendo dificuldade para contratar seu primeiro Exatamente. seu primeiro colaborador, aquele cara que está ali, barriga no balcão, né? Exatamente. Aquele cara que está ali atendendo todos os dias. Ele não que ele tem que sair da barriga do balcão, ele só não precisa ser obrigado de estar lá. Perfeito. Ele não pode ser refém Ele não disso. pode ser escravo do negócio. Viajou 10 dias, a empresa... Parou de dar resultado. E outra, assim, ele não consegue viajar. Esse que é o problema. Às vezes ele poderia até tentar viajar, Legal. né, e ter as suas férias, mas ele se sente preso ao negócio. Excelente. Então excelente. esse é o cara que a gente quer ajudar. E é realmente isso que é o trabalho do Remap, né? Ela é uma formação voltada para esse empresário que precisa de ajuda. E às vezes por ele depender tanto dessa sua presença no negócio, ele não consegue pedir ajuda. Perfeito. E ele está preso, ele está amarrado. É uma excelente colocação, uma excelente visão, porque principalmente nós acreditamos que quando o empresário tem liberdade para pensar, o Brasil melhora. Ah, com Né? certeza. Porque quando ele pensa melhor, ele decide melhor, ele cresce melhor, ele contrata melhor, demite melhor, ele está dando espaço de crescimento para mais pessoas embarcarem na visão dele. Ele está buscando recurso e repertório para melhorar as competências. E ele está inspirando coragem no Brasil, né? Para o Brasil ser melhor. O trabalho do empresário é transformar a sua vida, a vida da sua família e transformar a vida das pessoas que estão com ele. Incrível. Né? O empreendedor ele tem que construir esse mundo onde as coisas são possíveis. Né? E fazer isso no Brasil, né, de taxa Selic a 15%, é um ato de amor, entendeu? Para não dizer loucura. Patriótico. É algo assim, eu preciso fazer algo para transformar a minha realidade, a realidade das pessoas que estão comigo, né? Eu poderia catar esse dinheiro e aplicar ali, né? Obviamente, né? Num nível maior, não vou dizer do pequeno empresário, que às vezes ele não tem nem essa opção, né? O pequeno empresário, às vezes, ele só encontrou essa opção. Mas você chega num momento que você está empreendendo, que você começa a refletir, cara, não é melhor pegar esse dinheiro e aplicar? Dentro do país como eu tô, com a realidade como tá, com a instabilidade como tá, aí você reflete, poxa, a quantidade de pessoas que estão comigo nesse barco, eu não posso, eu não tenho o direito de fazer isso, né? Então, o Remap, ele é para mostrar para o empresário essa jornada, né, que ele vai iniciar aqui, que existem passos, existem técnicas, existem etapas que precisam ser cumpridas, e ele vai conseguir sair desse primeiro momento e chegar num segundo, num terceiro momento, num quarto momento, onde ele vai ter uma empresa autogerenciável, uma Legal. empresa que consegue rodar sozinha e performar, entregando os resultados que às vezes ele não imaginava que conseguiria alcançar. Legal. Incrível. Acho que é bom a gente conversar assim, sem filtros, para as pessoas entenderem que elas não precisam ficar sozinhas. Elas podem pertencer a uma comunidade de quem está pensando negócio em Primavera, negócio no Mato Grosso, e não está pensando no próprio umbigo. Não está pensando em sofrer calado e sozinho. Mas fazer com que a cidade melhore, o estado melhore, mas acima de tudo, a vida das pessoas que acreditam na gente e que às vezes dependem da gente, essas vidas sejam transbordantes, sejam melhores. Acho que esse é o grande propósito do Remap. Esse é o nosso principal objetivo. O Remap, ele é uma honra, é um orgulho poder carregar essa bandeira, estar à frente de um projeto com tanto impacto,
né? As pessoas que estiveram conosco, você vê o impacto que nós conseguimos entregar, né, e efetuar dentro da vida delas, dentro dos negócios que elas operam, assim, é uma honra o que a gente faz, né? Então o Remap, ele faz parte disso, dessa missão do que a gente quer construir, dessa entrega do que a gente quer partilhar. Excelente. É um momento de empresário falando com o empresário, mostrando, cara, vai por esse caminho aqui, tenta isso, executa isso, me traz o que você está executando, vamos fazer isso juntos, vamos fazer isso dar certo, porque é assim que a gente pode transformar o nosso país, a gente pode trazer bons exemplos para essa molecada que está vindo aí, de que empreender, ele pode mudar a sua vida. Então é esse o nosso desafio, é essa a nossa missão. Excelente. Eu acho que eu não preciso falar para as pessoas seguirem o canal, se inscreverem, comentarem e, acima de tudo, se conectarem com o Remap. Existem muitas coisas que nós preparamos para 2025 ser um divisor de águas na vida de muitos empreendedores, na vida de muitos empresários aqui em Primavera. Então fica aí, fica conosco, acompanhe o Remap, porque esse ano é um ano de transformação para muita gente. Valeu, Bruno. Abrace a causa. Traga para você, traga para o seu futuro, traga para a sua empresa. Entenda que aqui tem pessoas preocupadas de verdade com o futuro do seu negócio. A gente quer fazer acontecer. Por mais que a gente tenha 1 milhão de compromissos, estar aqui hoje para fazer isso, para nós é uma honra, como falei. Então aproveite essa oportunidade que estamos criando aqui em Primavera do Leste. Acompanhem todos esses nossos conteúdos, né? Acompanhem tudo que a gente está entregando para vocês aqui e vem junto, vem fazer acontecer no nosso país, né? Vem fazer acontecer na nossa cidade.